Eu nunca imaginei que o dia mais feliz da minha vida pudesse se transformar no início de uma jornada tão dolorosa. Quando Lucas ajoelhou diante de mim naquela tarde de primavera, com um anel simples, mas cheio de significado, senti que finalmente tinha encontrado o meu lugar no mundo. Ele era tudo que sempre sonhei. Atencioso, carinhoso, um homem que me fazia rir até nos dias mais cinzentos. Nosso casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia pequena, mas repleta de amor, onde familiares e amigos celebraram aquela união que parecia perfeita. Mas havia algo que eu não conseguia ignorar completamente, mesmo nos momentos mais felizes. Dona Amélia, minha sogra, tinha um jeito particular de olhar para mim, como se estivesse sempre avaliando, sempre encontrando alguma falha. Durante os preparativos do casamento, foram inúmeros os comentários sutis sobre como a decoração estava simples demais, como o vestido poderia ter sido mais elegante, como minha família era tão diferente da deles. Lucas sempre pedia desculpas pela mãe, dizendo que ela era assim mesmo, que tinha um jeito difícil, mas um coração bom. Eu queria acreditar nisso. Afinal, estava apaixonada e determinada a fazer aquela família funcionar. Os primeiros meses de casamento foram de adaptação. Lucas e eu alugamos um apartamento modesto, mas aconchegante, onde construímos juntos cada canto com carinho. Eu trabalhava como professora numa escola municipal. Ele era técnico em informática. Não tínhamos muito, mas tínhamos um ao outro. E isso parecia suficiente. As visitas de Dona Amélia, porém, eram sempre tensas. Ela chegava sem avisar, inspecionava a casa com olhos críticos, fazia comentários sobre a comida que eu preparava, sobre como a casa poderia estar mais organizada, sobre como Lucas merecia mais conforto do que aquilo. Foi numa dessas tardes de domingo, quando toda a família se reunia para o almoço na casa de Dona Amélia, que senti pela primeira vez aquela dor estranha no peito. Uma pontada aguda que me fez perder o fôlego por alguns segundos. Disfarcei. Não queria estragar o momento. Mas Lucas percebeu. Sempre atento, ele segurou minha mão por baixo da mesa e perguntou baixinho se estava tudo bem. Sorri e acenei que sim. Mas aquela dor ficou martelando em minha mente durante toda a semana seguinte. As dores começaram a se tornar mais frequentes. Tentei ignorar no início, atribuindo ao estresse do trabalho, às noites mal dormidas, a tensão das visitas constantes da sogra. Mas quando comecei a sentir um cansaço profundo, uma fadiga que nem mesmo uma noite inteira de sono conseguia aliviar, decidi procurar um médico. Lucas insistiu em me acompanhar, segurando minha mão na sala de espera enquanto eu tentava acalmar o coração que batia descompassado de ansiedade. Os exames iniciais levaram a mais exames. Uma biópsia foi solicitada. As semanas de espera pelos resultados foram as mais longas da minha vida. Tentava manter a rotina, dar aulas, sorrir para os alunos, fingir que estava tudo bem. Mas por dentro uma tempestade se formava. Lucas estava sempre ao meu lado, mas eu percebia o medo nos olhos dele. Aquele medo que ele tentava esconder com palavras de encorajamento e abraços mais apertados. O diagnóstico chegou numa terça-feira chuvosa de abril. Câncer de mama. As palavras saíram da boca do médico como se estivessem em câmera lenta, cada sílaba pesando toneladas. Senti o mundo girar, senti as pernas fraquejarem. Lucas me segurou. E ali mesmo, naquele consultório frio e impessoal, chorei todas as lágrimas que vinha segurando há semanas. O médico explicou sobre estágios, sobre tratamentos, sobre quimioterapia e radioterapia, mas tudo soava distante, como se estivesse acontecendo com outra pessoa. A notícia se espalhou pela família. Meus pais ficaram arrasados, mas se organizaram imediatamente para me apoiar em tudo que fosse necessário. Minha mãe, Dona Rosa, uma mulher simples, mas de coração imenso, passou a ir todos os dias ao meu apartamento, levando comida, ajudando na limpeza, simplesmente estando presente. Era quando eu mais precisava dessa presença maternal, desse colo que só uma mãe sabe oferecer. A reação de Dona Amélia, no entanto, foi completamente diferente. Quando Lucas contou sobre meu diagnóstico, ele esperava encontrar na mãe algum tipo de solidariedade, alguma palavra de conforto. Mas o que veio foi algo que ele nunca imaginou ouvir. Dona Amélia, com aquele tom que misturava preocupação falsa com julgamento real, disse que talvez isso fosse um sinal, que eu sempre parecei frágil demais, que ela já tinha suas dúvidas sobre aquela união, que Lucas merecia uma mulher mais forte, mais saudável, que pudesse lhe dar filhos sem complicações. Lucas ficou chocado. Discutiu com a mãe pela primeira vez na vida. Me defendeu com veemência.
mas as palavras já tinham sido ditas e não podiam ser recolhidas. Ele decidiu não me contar nada disso. Eu já estava lidando com tanto. Mas Dona Amélia tinha seus próprios planos. Ela continuou fazendo suas visitas, só que agora com um propósito diferente. O tratamento de quimioterapia começou no início de maio. Lembro-me claramente do primeiro dia, de como estava assustada, de como Lucas segurou minha mão durante toda a aplicação, de como tentei ser forte, mas voltei para casa e vomitei tudo o que havia comido no almoço. Meu corpo estava reagindo ao veneno que, paradoxalmente, deveria me salvar. Os cabelos começaram a cair 2 semanas depois. Primeiro em pequenos tufos que ficavam no travesseiro, depois em quantidades maiores que entupiam o ralo do chuveiro. Num momento de coragem e desespero misturados, pedi para Lucas raspar minha cabeça completamente. Não queria ficar vendo meus cabelos caírem aos poucos. Preferia tomar o controle daquela situação. Naquela noite, quando me olhei no espelho sem meus longos cabelos castanhos, chorei. Chorei pela mulher que era antes, pelo reflexo que não reconhecia, pela feminilidade que sentia estar perdendo. Lucas me abraçou por trás, beijou minha cabeça raspada e sussurrou que eu continuava sendo a mulher mais bonita do mundo para ele. Aquelas palavras me fizeram acreditar, mesmo que por alguns instantes, que conseguiria superar aquilo. Foi justamente nesse período mais vulnerável que as visitas de Dona Amélia se intensificaram. Ela chegava sempre quando Lucas estava no trabalho, sabendo que eu estaria sozinha e fragilizada. No começo, acreditei que ela estava genuinamente preocupada, que estava tentando ajudar. Mas aos poucos, as palavras verdadeiras começaram a aparecer. Numa tarde quente de junho, quando eu estava particularmente debilitada após uma sessão especialmente difícil de quimioterapia, Dona Amélia chegou com uma torta de frutas. Agradeci o gesto e ofereci um café. Sentadas na pequena sala, a conversa começou inocente, sobre o clima, sobre a família, mas logo tomou um rumo diferente. Dona Amélia começou a falar sobre como Lucas estava sofrendo, como ele merecia ter uma vida normal, como era injusto ele ter que cuidar de uma esposa doente tão jovem ainda. Disse que entendia se eu quisesse libertá-lo daquele fardo, que seria um ato de amor verdadeiro, deixá-lo seguir em frente com alguém que pudesse lhe dar a vida que ele merecia. Senti como se tivessem jogado um balde de água gelada sobre mim. Fiquei sem palavras, os olhos marejados, o coração partido. Dona Amélia continuou, dizendo que estava apenas sendo realista, que eu precisava pensar no futuro do filho dela, que o câncer poderia voltar a qualquer momento, que Lucas não merecia viver sempre com esse medo, sempre esperando pelo pior. Quando finalmente saiu, depois de plantar todas aquelas sementes de dúvida e dor, desabei no sofá e chorei até não ter mais lágrimas. Quando Lucas chegou do trabalho naquela noite, me encontrou ainda no sofá, com os olhos inchados e o olhar distante. Não quis contar o que tinha acontecido. Tinha medo de causar mais problemas entre ele e sua mãe. Tinha medo de que ele, no fundo, concordasse com o que Dona Amélia tinha dito. Tinha medo de que ela estivesse certa. Talvez eu fosse mesmo um fardo. Talvez Lucas merecesse coisa melhor. As semanas seguintes foram as mais difíceis. Não apenas pelo tratamento que deixava meu corpo cada vez mais debilitado, mas pela guerra psicológica que Dona Amélia travava sempre que tinha oportunidade. Ela fazia comentários sobre como eu estava magra demais, feia demais, sobre como as pessoas com câncer raramente se curavam completamente, sobre amigas que tinham perdido seus maridos durante tratamentos longos, porque os homens não aguentavam a pressão. Cada palavra era como uma facada, mas sempre disfarçada de preocupação, sempre dita com um tom maternal que tornava tudo ainda mais cruel. Comecei a me isolar. Não atendia ligações das amigas, cancelava visitas da família, ficava horas deitada na cama olhando para o teto. Lucas estava desesperado, sem entender o que estava acontecendo. Ele via sua esposa se afastando não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Tentava conversar, mas eu apenas dizia que estava tudo bem, que era só o cansaço do tratamento. Foi numa noite particularmente difícil, quando tive uma crise de vômitos que durou horas, que Lucas finalmente começou a desconfiar que havia algo mais acontecendo. Enquanto cuidava de mim, segurando meu cabelo inexistente e limpando meu rosto com uma toalha úmida, ele percebeu que eu chorava não apenas de dor física, mas de algo mais profundo. Ele insistiu, com toda a delicadeza que conseguiu reunir, para que eu contasse o que estava acontecendo. Entre soluços e palavras entrecortadas, finalmente desabei. Contei sobre as visitas da sogra, sobre os comentários venenosos, sobre como me sentia pequena e sem valor,
sobre como estava considerando realmente deixá-lo livre daquele fardo. Lucas ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo aquilo. Então, pela segunda vez em poucos meses, ele sentiu uma raiva da própria mãe que nunca imaginou ser capaz de sentir. Naquela mesma noite, mesmo sendo quase meia-noite, Lucas ligou para sua mãe. A conversa foi dura, direta, sem rodeios. Ele disse tudo o que precisava ser dito. Todas as verdades que tinha guardado por respeito, por amor filial, mas que não podia mais calar. Disse que eu era a mulher da vida dele, que estava ao meu lado na saúde e na doença como tinha prometido no altar, que se sua mãe não conseguia respeitar e apoiar essa decisão, então ela não era bem-vinda na nossa vida. Dona Amélia tentou se defender. Disse que estava apenas preocupada com o filho, mas Lucas foi firme. Ou ela mudava completamente de atitude, ou o relacionamento entre eles estaria seriamente comprometido. Depois daquela noite, as coisas mudaram sutilmente, mas significativamente. Dona Amélia parou de fazer suas visitas surpresa. Lucas passou a estar ainda mais presente, mais atento, mais protetor. Ele conversava comigo todas as noites antes de dormirmos. Assegurava que me amava, que não havia lugar no mundo onde preferiria estar, senão ao meu lado, enfrentando aquela batalha juntos. O tratamento continuou por mais 4 meses. Foram dias difíceis, alguns tão pesados que eu achava que não conseguiria levantar da cama. Mas havia também momentos de graça, pequenas vitórias que se tornavam grandes celebrações. O dia em que consegui comer uma refeição inteira sem vomitar. A semana em que senti um pouco mais de energia e consegui dar uma volta no quarteirão. A tarde em que percebi que alguns fios de cabelo começavam a crescer novamente. Minha mãe, Dona Rosa, foi um pilar fundamental durante todo esse processo. Ela estava lá todos os dias, preparando comidas que eu conseguia comer sem passar mal, fazendo companhia nas horas mais solitárias, oferecendo o tipo de amor incondicional que só uma mãe pode dar. As amigas verdadeiras também se revelaram nesse período. Júlia, minha melhor amiga desde a adolescência, organizou uma rede de apoio entre as professoras da escola onde eu trabalhava. Elas se revezavam para enviar mensagens de encorajamento, pequenos presentes, cartões feitos à mão por meus alunos que diziam saudades. Professora Mariana, volte logo. Depois de meses que pareceram anos, finalmente chegou o dia dos exames finais. A ansiedade estava no auge. Mal consegui dormir na noite anterior. E se o câncer ainda estivesse lá? E se todo aquele sofrimento tivesse sido em vão? Lucas segurou minha mão durante todo o caminho até o hospital, tentando transmitir uma confiança que ele mesmo não tinha certeza de sentir. A espera pelos resultados foi angustiante. Cada minuto parecia uma hora. Quando finalmente o médico nos chamou para o consultório, senti as pernas tremerem. Olhei para Lucas, que apertou minha mão com mais força, e entramos juntos. O médico tinha um semblante sério, mas quando abriu o prontuário, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. As palavras que ele disse foram as mais bonitas que já ouvi na vida. Remissão completa. O câncer tinha ido embora. Naquele momento, ali naquele consultório, Lucas e eu nos abraçamos e choramos. Choramos de alívio, de gratidão, de exaustão de uma batalha finalmente vencida. Eu tinha conseguido. Meu corpo tinha lutado e vencido. O médico explicou sobre a necessidade de acompanhamento constante, sobre os cuidados que ainda precisaria ter. Mas nada daquilo importava naquele momento. Eu estava viva, estava curada. Tinha uma segunda chance. A notícia se espalhou rapidamente. Minha mãe organizou uma pequena celebração na casa dela, com toda a família reunida. Foi uma tarde cheia de abraços, lágrimas de alegria e agradecimentos. Me senti amada de uma forma que nunca tinha experimentado antes. A doença tinha tirado muito de mim, mas também tinha mostrado quem realmente importava, quem realmente estava ao meu lado nos momentos mais escuros. Dona Amélia não foi convidada para a celebração. Lucas tinha sido claro sobre os limites que precisavam ser estabelecidos. Meses depois, ela tentou se aproximar novamente, mandou mensagens pedindo para conversar, para se explicar. Lucas conversou comigo sobre isso, deixando claro que a decisão seria minha. Pensei bastante sobre perdão, sobre seguir em frente, sobre o tipo de vida que queria construir dali para frente. Decidi que estava disposta a ter uma conversa com minha sogra, mas nos meus próprios termos. Nos encontramos num café neutro, longe de qualquer território familiar. Dona Amélia chegou pontual, visivelmente nervosa. Eu estava diferente agora. Já não era mais a nora insegura que buscava aprovação. O câncer tinha transformado algo dentro de mim. Tinha queimado as partes frágeis e deixado apenas o essencial, o forte, o resiliente.
A conversa foi honesta e, por vezes, dolorosa. Disse tudo o que precisava dizer, sem raiva, mas com firmeza. Expliquei como as palavras dela tinham me ferido profundamente, como tinha sido cruel atacar alguém em seu momento de maior vulnerabilidade. Dona Amélia tentou se justificar inicialmente, mas diante da minha serenidade e clareza, acabou desmoronando e admitindo seus erros. Disse que tinha medo de perder o filho, que sempre foi superprotetora, que me via como uma ameaça à relação deles, mas reconheceu que estava errada, profundamente errada, e pediu desculpas de forma genuína. Ouvi tudo, ponderei, e então estabeleci os termos para que pudéssemos seguir em frente. Haveria respeito mútuo ou não haveria relação alguma. As visitas seriam sempre avisadas com antecedência. Os comentários desrespeitosos não seriam mais tolerados. E mais importante, Dona Amélia precisaria aceitar que eu era a esposa de Lucas, a parceira que ele escolheu, e que isso não seria mais questionado. Para minha surpresa, Dona Amélia aceitou todos os termos. Talvez a possibilidade de perder completamente o contato com o filho tenha feito diferença. Talvez ela realmente tenha compreendido a gravidade de suas ações. Independentemente das motivações, houve uma mudança real em seu comportamento. As visitas agora eram marcadas, respeitosas. Os comentários venenosos deram lugar a tentativas genuínas de conversa. Era um processo lento, e eu sabia que a confiança levaria tempo para ser reconstruída, se é que seria, mas pelo menos havia um caminho possível para a frente. Enquanto isso, Lucas e eu trabalhávamos na reconstrução do nosso próprio relacionamento. O câncer tinha criado uma cumplicidade entre nós que era inquebrantável, mas também tinha deixado cicatrizes emocionais que precisavam ser curadas. Começamos a fazer terapia de casal, não porque o relacionamento estava em crise, mas porque queríamos fortalecer ainda mais os laços que tínhamos. Queríamos aprender a nos comunicar melhor, a processar juntos todo o trauma que havíamos vivido. Também voltei a trabalhar, gradualmente. No começo, apenas algumas horas por semana, depois meio período, até finalmente retomar minha carga horária completa. Ver meus alunos novamente, ouvir seus risos, sentir-me útil e produtiva foi parte essencial da minha recuperação. Eles fizeram uma festa surpresa no dia em que voltei, com balões, cartazes e um bolo enorme. Chorei de emoção ao perceber o quanto tinha sido amada e lembrada durante minha ausência. Meu cabelo cresceu novamente, mas diferente, com textura diferente, mais cacheado do que antes. No início estranhei, mas depois aprendi a amar aqueles cachos que pareciam simbolizar minha transformação. Comprei lenços coloridos, turbantes estilosos, experimentei cortes diferentes conforme os fios cresciam. Descobri uma nova forma de feminilidade, uma que não dependia de padrões externos, mas de como eu me sentia por dentro. 1 ano depois do diagnóstico, Lucas e eu fizemos uma viagem. Apenas nós dois para uma praia tranquila no Nordeste. Foram dias de descanso, de conversas profundas sob as estrelas, de mergulhos no mar que pareciam lavar toda a dor acumulada. Numa dessas noites, caminhando descalços pela areia, Lucas parou e olhou profundamente nos meus olhos. Disse que tinha passado o último ano com tanto medo de me perder que esqueceu de viver o presente. Mas agora, ali, naquele momento, ele queria recomeçar. Queria renovar os votos, reafirmar o compromisso que havíamos feito, mas agora com o peso e a profundidade de tudo o que tínhamos vivido juntos. E foi isso que fizemos. 6 meses depois, numa cerimônia pequena na mesma capela onde havíamos nos casado pela primeira vez, rodeados apenas pelos amigos mais próximos e família, Lucas e eu renovamos nossos votos. Foi uma cerimônia completamente diferente da primeira. Não havia nervosismo ou ansiedade sobre o futuro. Havia certeza. Certeza de que tínhamos escolhido bem, de que éramos mais fortes juntos do que separados, de que amor verdadeiro não é apenas sobre os momentos bonitos, mas sobre estar presente nos momentos devastadores. Escrevi meus próprios votos e, quando chegou a hora de recitá-los, minha voz estava firme e clara. Falei sobre como Lucas tinha sido meu porto seguro na tempestade mais violenta da minha vida. Como ele nunca vacilou, nunca questionou, nunca me fez sentir um fardo mesmo quando eu mesma me sentia assim. Agradeci por ele ter defendido nosso amor quando outros tentaram destruí-lo. E prometi que dali em diante enfrentaríamos tudo juntos, lado a lado, como o time imbatível que havíamos nos tornado. Dona Amélia estava presente na cerimônia. Eu tinha decidido convidá-la, não porque tinha esquecido o que aconteceu, mas porque tinha escolhido não deixar aquela mágoa definir meu futuro. Ela ficou discreta, respeitosa,
e quando me abraçou no final da cerimônia, sussurrou um pedido de desculpas que dessa vez parecia genuíno. Acenei com a cabeça, não com perdão completo ainda, mas com a disposição de construir algo novo, algo melhor. Os meses se transformaram em anos. Continuei fazendo meus exames regulares, e cada resultado limpo era motivo de celebração. Lucas e eu decidimos não ter filhos. Não por causa do câncer, mas porque descobrimos que estávamos completos apenas sendo nós dois. Adotamos um cachorro, um vira-lata caramelo que encontramos na rua e que se tornou o terceiro membro da nossa pequena família. Também comecei um projeto paralelo que me preenchia de significado. Comecei a visitar hospitais oncológicos, conversando com outras mulheres que estavam enfrentando a mesma batalha que eu havia enfrentado. Compartilhava minha história, oferecia esperança, mostrava que era possível vencer, era possível reconstruir, era possível ser feliz novamente. Muitas mulheres me diziam que eu era uma inspiração, mas eu sempre respondia que elas é que eram inspiradoras, que cada uma delas era uma guerreira lutando sua própria batalha com uma coragem impossível de mensurar. 2 anos após a remissão, fui convidada para dar uma palestra numa conferência sobre sobrevivência ao câncer. Era a primeira vez que falaria publicamente sobre minha experiência para um grupo grande. Fiquei nervosa por semanas antes do evento. Escrevi e reescrevi meu discurso dezenas de vezes. Lucas me ajudou a ensaiar, oferecendo feedback e encorajamento. No dia da palestra, quando subi ao palco e olhei para a plateia cheia de rostos atentos, mulheres de todas as idades, muitas usando lenços na cabeça ou perucas, algumas acompanhadas de parceiros ou familiares, senti uma conexão profunda com todas aquelas pessoas. Comecei contando minha história desde o diagnóstico. Falei sobre o medo, sobre as dores físicas e emocionais, sobre como quase desisti várias vezes. Mas o foco principal da minha fala foi sobre as outras batalhas que tive que enfrentar, as que ninguém fala. Falei sobre a humilhação que sofri justamente quando estava mais vulnerável, sobre como palavras podem ser tão destrutivas quanto qualquer doença, sobre como tive que aprender a estabelecer limites e exigir respeito. Falei sobre como o câncer não é apenas uma luta física, mas uma guerra que se trava em múltiplas frentes: emocional, psicológica, social. Então falei sobre resiliência, sobre a força que não sabemos que temos até que seja nossa única opção. Falei sobre amor verdadeiro, aquele que permanece quando tudo mais desmorona. Falei sobre recomeços, sobre como é possível construir algo ainda mais bonito das ruínas. Quando terminei, havia lágrimas nos olhos de quase todas as pessoas na plateia. A ovação foi longa e emocionada. Depois da palestra, dezenas de mulheres vieram falar comigo, algumas compartilhando histórias similares de humilhação e falta de apoio familiar. Outras simplesmente agradecendo por dar voz a experiências que elas achavam que eram só delas. Abracei cada uma, ouvi cada história e senti que tinha encontrado um novo propósito. Minha dor não tinha sido em vão. Se pudesse ajudar mesmo que uma pessoa a se sentir menos sozinha, tudo teria valido a pena. A relação com Dona Amélia continuou a melhorar lentamente. Nunca seria a relação calorosa e íntima que tinha com minha própria mãe, e estava tudo bem. Mas havia respeito agora, e um entendimento mútuo. Dona Amélia aprendeu a ver minha força, a admirar minha resiliência, e gradualmente desenvolveu um afeto genuíno pela nora que havia tentado afastar. Nos aniversários e datas importantes, ela estava presente, mas sempre respeitando os limites estabelecidos. Era um equilíbrio delicado, mas funcional. Olho para trás e mal reconheço a mulher que era antes do diagnóstico. Aquela Mariana era mais insegura, mais dependente da aprovação alheia, mais disposta a se diminuir para caber nas expectativas dos outros. A Mariana que emergiu do outro lado do tratamento foi forjada em fogo. Eu sabia meu valor, conhecia minha força, não aceitava mais ser tratada como menos do que merecia. 5 anos após o diagnóstico, marco importante para qualquer sobrevivente de câncer, Lucas e eu fizemos uma grande festa. Convidamos todos que haviam sido parte da minha jornada. Família, amigos, colegas de trabalho, até mesmo algumas das pacientes que havia conhecido e apoiado durante minhas visitas aos hospitais. Foi uma celebração da vida, do amor, da superação. Durante a festa, pedi a atenção de todos para fazer um brinde. Com a taça erguida e Lucas ao meu lado, falei sobre gratidão. Gratidão por estar viva, por ter um corpo que lutou e venceu, por ter pessoas que realmente me amavam incondicionalmente. Falei sobre como a jornada tinha sido dolorosa, mas também transformadora. Como tinha aprendido quem realmente era, do que era capaz,
o que realmente importava na vida. E então, olhando diretamente para Lucas, agradeci ao homem que nunca vacilou, que me amou em meus piores dias, que provou que amor verdadeiro não é apenas um conceito romântico, mas uma escolha diária de permanecer, de apoiar, de acreditar. A emoção era palpável no ambiente, e não havia olhos secos quando terminei. Nos anos que se seguiram, me tornei uma voz importante na comunidade de sobreviventes de câncer. Escrevi um blog compartilhando minha experiência, dei mais palestras, participei de grupos de apoio. Minha história inspirava não apenas pela superação da doença em si, mas pela forma como havia navegado todas as complexidades emocionais e relacionais que vieram com ela, Lucas. E eu também nos tornamos voluntários numa ONG que apoiava famílias de baixa renda enfrentando o câncer, ajudando com custos de tratamento, transporte e apoio emocional. Sabíamos em primeira mão como o apoio faz diferença e queríamos ser para outros o que tantas pessoas haviam sido para nós. Minha história não é apenas sobre sobreviver ao câncer, embora isso seja extraordinário por si só. É sobre sobreviver à crueldade que às vezes vem das pessoas que deveríamos poder contar, sobre encontrar força que você não sabia possuir, sobre amor que é testado até seu limite e emerge ainda mais forte. É sobre estabelecer limites, exigir respeito e não aceitar menos do que você merece, mesmo nos seus momentos mais vulneráveis. É sobre como as feridas mais profundas às vezes não vêm da doença, mas das palavras e ações de pessoas que deveriam nos apoiar. E é sobre como, mesmo dessas feridas, podemos extrair aprendizado e crescimento. Aprendi que perdão não significa esquecer ou aceitar o inaceitável, mas libertar-se do peso da amargura. Aprendi que algumas relações podem ser reconstruídas sob novos termos, enquanto outras é melhor deixar ir. Hoje, quando me olho no espelho, vejo cicatrizes, algumas visíveis, outras não. Mas vejo também olhos que brilham com uma sabedoria que só o sofrimento superado pode trazer. Vejo uma mulher que enfrentou seus demônios internos e externos e venceu. Vejo alguém que não apenas sobreviveu, mas transformou sua dor em propósito, sua luta em força para ajudar outros. Meu casamento com Lucas é mais forte do que nunca. Construído sobre uma base de respeito mútuo, comunicação honesta e amor provado nas trincheiras mais difíceis da vida. Sabemos que a vida pode lançar desafios inesperados a qualquer momento. Mas agora sabemos também que juntos podemos enfrentar qualquer coisa. E Dona Amélia? Ela está lá, parte da nossa vida, mas em um papel redefinido, mais saudável. Ela aprendeu, da forma mais difícil, que amor controlador não é amor de verdade, que respeitar as escolhas dos filhos é parte fundamental de amá-los. A relação nunca será perfeita, mas é funcional, e às vezes isso é suficiente. Minha jornada é um testemunho da capacidade humana de resistir, de se adaptar, de crescer, mesmo quando tudo parece conspirar contra. É um lembrete de que nossa força muitas vezes só é revelada quando somos forçados a usá-la e de que podemos emergir das nossas maiores tragédias não apenas intactos, mas transformados em versões mais autênticas e poderosas de nós mesmos. Sou prova viva de que é possível se curar, se libertar e reconstruir uma vida ainda mais bonita do que aquela que foi quase destruída.